que é efetivamente ESG? ESG é gestão. Quando a gente fala de gestão, nesses 3 eixos, ambiental, social e de governança, ESG ou ASG, quando a gente fala da dimensão ambiental, a gente está falando da gestão de recursos. E as empresas que comercializam produtos, elas precisam o tempo todo gerir recursos, gerir matéria-prima, gerir componentes, gerir produção e compra, gerir um parque industrial mais ou menos poluente. Então, quando a gente fala de ESG, hoje a gente está falando também de tecnologia e de inovação, porque certamente a gente vai precisar pensar na substituição de inúmeros modos de fabricação, inúmeros parques industriais, porque o que a gente busca é a eficiência operacional, para que a gente continue produzindo, gerando menos impacto, gerando menos desperdício, gerando menos resíduo, utilizando de forma eficiente os recursos naturais. Então, aqui a gente está falando de processos produtivos. Então, as carreiras ESG dentro das organizações, elas abarcam e precisam abarcar os processos produtivos. Esse olhar para a produção dos bens que são ofertados ou dos serviços que são ofertados por aquelas organizações. Quando a gente fala do S, de pautas sociais, a gente está falando de gestão de stakeholders, gestão de partes interessadas, de diálogo com essas partes interessadas. Na medida em que eu estou falando sobre essas dimensões do ESG, eu gostaria que vocês pensassem em todas essas camadas de profissionais que estão alocados nas empresas na produção de serviços ou de produtos que estão fazendo a gestão de materiais, né? Gestão de recursos. E aqui também, quando eu estou falando de gestão de stakeholders, tem N outras camadas que fazem esta relação com os stakeholders. Quando a gente fala do stakeholder cliente, a gente vê que muitas empresas tinham esse olhar para, bom, a gente opera com foco no cliente. E é curioso a gente pensar que houve um tempo em que o cliente não era o foco de uma organização. Uma organização existia só e exclusivamente para gerar lucros para os seus acionistas. De repente, as empresas falaram, poxa, a gente precisa olhar para o nosso cliente. Então, foco no cliente foi a temática durante alguns anos, a gente ouviu muitas empresas falando de foco no cliente. Agora a gente amplia para gestão de stakeholders. Ter foco no cliente já não é o suficiente, não basta, porque o stakeholder cliente é um dos múltiplos stakeholders de uma organização. E quando a gente não faz uma boa gestão de stakeholders, a gente vai ter um cliente que certamente vai olhar para os nossos concorrentes, ou seja, a gente vai perder market share. Isso faz parte de uma gestão de um negócio. E quando a gente se preocupa com o cliente, a gente tem a fidelização desse cliente. A mesma coisa quando a gente olha para o nosso stakeholder colaborador. Então, o que era uma pauta, que era uma preocupação apenas das pessoas que lidavam com pessoas, seja recursos humanos ou que nome tenha dentro de cada uma das organizações, hoje é uma preocupação que deve ser transversal. A gestão do stakeholder cliente, a gestão do stakeholder colaborador, atraindo e retendo clientes, olhando para o clima organizacional. Quando a gente pensa, por exemplo, no stakeholder comunidade, a gente pode fazer inúmeras parcerias para que essa comunidade seja o entorno das indústrias, das plantas, sejam as pessoas que não diretamente são clientes e consumidores de uma empresa, mas que de alguma forma têm alguma relação com a empresa, seja fisicamente, seja por conta dos produtos e serviços. Como é que essas pessoas que fazem parte dessa comunidade também podem se beneficiar? Governo, mídia. Então, a gente pode olhar essa gestão de stakeholders por inúmeras camadas do negócio. E por fim, o G, a gente olhar para a gestão do negócio mesmo, ou seja, como essa governança acontece, quais são as políticas, quais são as regras, então como é que a transparência e a gestão do negócio tem acontecido de forma a não gerar impacto negativo numa cadeia gigante que a gente está falando de colaboradores, a gente está falando de fornecedores, a gente está
está falando de clientes que sofreram e certamente sofrerão impactos negativos quando, eventualmente, esses elementos de governança são negligenciados.